Vamos aqui a mais notícias do caso do Gabigol que não param de pipocar. A primeira punição da diretoria foi tirar a camisa 10 do Gabigol e ele respondeu nas redes sociais. Foi lançada recentemente. Aí a foto vocês estão vendo ele com alguns amigos ali sentado na mesa, um copinho de cerveja e tal. E aí pegou todo mundo de surpresa. Detalhe, Diga, Luísa, Renato. os outros dois personagens que aparecem na foto são funcionários do Flamengo. Sim. O Marcinho, que está com uma garrafa de cerveja na mão, é supervisor do Flamengo. Imagina, o supervisor do Flamengo estava lá e foi incapaz de chegar para o Gabriel e dizer: olha, não bota essa camisa, você não pode botar, você é atleta do Flamengo. Imagina, você está botando uma camisa de outro clube com outro patrocinador, que é uma casa de apostas concorrente à patrocinadora do Flamengo. Não fez nada lá, ficou tomando sua cervejinha. Vai ser punido também. E o lado fundo é o roupeiro do Flamengo, é o Júnior. Então, os três personagens na foto são funcionários do Flamengo. O Gabigol nega, ele diz que a foto não é verídica, que foi uma montagem, que houve uma edição, mas essa desculpa não colou muito para a diretoria do Flamengo, não, que desde ontem está num fuzuê danado. A diretoria se reuniu e decidiu não só multar o Gabigol, como também tirar a camisa 10 dele. Talvez essa seja a punição mais simbólica, mais relevante. A gente está vendo aí a nota do Flamengo que diz o seguinte: o Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração. Uma camisa tão importante, tão simbólica que ele herdou, que foi de Zico. Enfim, Renato, que loucura. E aí? Eu acho até que saiu barato para o Gabriel. Com toda sinceridade, para mim saiu barato. Eu esperava algo mais contundente. Mas por que não veio algo mais contundente? Porque o Flamengo não tem reserva para o Pedro. Então o Gabriel, que tem contrato até o final do ano, queira ou não, o Gabriel tem que ficar até o final do ano. A menos que apareça algum interessado que diga: olha, assim como o Cruzeiro apareceu para o Cássio e ofereceu um contrato ao Cássio e o Corinthians aceitou a rescisão, isso precisa acontecer no Flamengo. Se não acontecer no Flamengo, o Gabriel vai ficar até o final do ano. Mas, como eu informei no início, não fica mais no Flamengo além do final. Além do que vai ficar nesse final do ano. Já foi tomada a decisão, depois desse episódio, que o Flamengo nem sequer retomará as discussões para a renovação do contrato do Gabriel. O Flamengo não tem mais interesse em renovar o contrato do Gabriel. Já não tinha muito, vamos falar com toda a franqueza, o Landim já não era um simpatizante da ideia, mas depois dessa foto com a camisa do Corinthians, simplesmente disse: não quero mais. O Gabriel, o melhor que ele faz agora é procurar outro clube mesmo, e se for no final do ano, ele vai embora de graça. Se não for no final do ano, a gente ainda consegue cobrar alguma coisa por ele. Então, a história é essa. Agora, até a paulada maior é a camisa 10, eu concordo com você, porque, afinal de contas, ela tinha sido entregue ao Gabriel como prêmio, né, pela dedicação dele no ano que ele foi mais uma vez o cara que fez o gol da final, do tri da Libertadores, né? E foi exatamente a partir dali que ele se perdeu. Eu acho que a história de botar a camisa 10 subiu a cabeça do Gabriel, no pior sentido. Em vez dele se inspirar no Zico, ele passou a se inspirar em um outro camisa 10, o Neymar. O comportamento do profissional ou antiprofissional do Gabriel hoje em dia. Agora vamos ouvir a opinião de André Rizek sobre esse imbróglio com o Gabigol. E folga na casa dele, veste a camisa de um outro clube. Falando assim, parece uma grande bobagem, né? Mas basta ver a repercussão do caso para entender que de bobagem isso não tem nada. Tô falando do Gabigol, ou do Gabigate, já que a imagem dele com a camisa do Corinthians é negada pela assessoria de imprensa do jogador, diz que aquilo é uma montagem, e o GE traz a informação de que a veracidade da imagem foi confirmada pelo Flamengo e que o clube estuda sanções. Então temos, por enquanto, um Gabigate e uma grande polêmica tomando conta, mais uma vez, de Gabigol, Flamengo e Corinthians. Coisas que parecem bobagem em outras áreas, por exemplo, alguém de uma banda vestir a camisa de outra banda, ou de uma escola de samba vestir a camisa de outra escola, isso não pegaria nada. Mas o futebol é cheio de códigos e simbologias próprios. E não sou eu, jornalista, que defino o que é problema ou não para uma torcida. O problema já foi criado. Basta ver a reação de rubro-negros e da própria diretoria do Flamengo em matéria publicada pelo GE. O Gabigol, que de bobo não tem nada, é óbvio que sabe dessa simbologia e desses códigos do futebol. Quando ele veste a camisa do Corinthians
diante de tanta gente, porque lá estava uma banda de pagode, funcionários, é óbvio que ele sabe que essa imagem pode ser vazada. Eu me recuso a acreditar que o jogador não soubesse que essa imagem poderia ser vazada. E aí é mais uma pimentinha que o Gabigol coloca na relação dele com o clube. O Corinthians paquerou o Gabigol, que é um jogador que hoje está na reserva do Flamengo, e quem hoje sustenta basicamente o Gabigol no Flamengo? A torcida. É público e notório que o Gabigol não é o jogador preferido do Tite na posição. É público e notório que a diretoria do Flamengo tem 1000 reservas para renovar o contrato dele, ele não vem jogando bem. E recentemente, a situação do doping é algo muito ruim para a carreira dele, o comportamento que ele teve no dia da testagem e a suspensão que ele teve, e pode ter ainda quando o caso for julgado. E diante desse cenário, em que a torcida do Flamengo compra a briga dele, o Gabigol aparece como um infiel. Desculpa o trocadilho, mas não resisti.